E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começamos o nosso programa de estudo das obras de André Luiz com o estudo do livro Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Gente, eu tô... O que foi? Um abraço a todos. É muito bom estar aqui novamente com o estudo da vida do mundo espiritual, através da obra do Nosso Lar. É que eu estava rindo, é que a Tereza, vou falar para vocês, vou conversar. Toda vez que ela vai falar do estudo, ela olha a capa do livro. Eu acho que ela esquece o nome do André Luiz. Hábito. Acho que ela esquece. É uma coisa séria. Aí eu tô olhando, ela leu a capa através do livro, você esqueceu o livro. Eu volto, é mesmo, é um hábito que eu tenho. Quando eu vou falar o nome. Falei. Nós estamos no capítulo 30, já no final do capítulo, e no último programa... Viram que Marco é fofoqueiro, né? Já viram. Mas no último programa, nós continuamos aqui com o ensinamento da Paulina, que traz para todos nós, falando com o pai, né? Só que no pai, o pai já está... O pai toma uma expressão de pavor e diz para ela, falando do filho, chamando ele de criminoso, de ingrato, né? Que matou ele sem piedade e tal. Nós estamos falando diretamente da eutanásia, né? E ela pede, pai, se cale. Só que aí, é um detalhe que a Tereza colocou no final do último programa. Ela diz assim, cale-se, papai, tenha compaixão, perdoe e esqueça, com ponto de exclamação. Ela já está exclamando. Só que ele continua a praguejar em voz alta. Aí a jovem preparava-se para discutir. Porque aí entra a questão do interesse pessoal, é a família junto. Se ela estivesse falando para uma pessoa que não tivesse sido pai, alguém mais, era diferente. Ela ia continuar. Tanto que a Narcisa endereçou o olhar. Para a Narcisa não é difícil, porque não é ligada a Narcisa. A Narcisa olhou para ela com um olhar significativo. Olha o desequilíbrio. E ela é uma pessoa boa, a Paulina está ali aconselhando e tal, mas aí entrou num ponto que ela já estava desequilibrando. Só que nós vamos ler mais adiante, ela diz assim, olha, onde nós paramos, né, Tereza? Começa no vamos lá. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Né? Olha a reação da Paulina. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contento a custo as lágrimas. Então, ela obedeceu. É a diferença do espírito que está se equilibrando para o outro que continua rebelde, que somos quase todos nós. A Narcisa olhou, endereçou o olhar e ela acatou. Se enquadrou. Quantas vezes por dia, eu fico às vezes lá em casa, eu fico perguntando, meu Deus, não quero ver meu guia quando desencarnar, que eu vou ter vergonha. Quantas vezes ele deve chegar e me enquadrar no olhar e eu não obedeço? E eu, não, vou fazer o que eu quero e pronto. E tá, não é? Isso é um ensinamento para nós. Esses detalhes, gente, é que é o importante da leitura. Do estudo da leitura. Não é só a leitura pela leitura, a história pela história. É o que tem nas entrelinhas nos ensinando a resignação e a obediência, como dizia a Clarinha, a nossa sobrinha, né? Ela é de filha do Marco Aurélio. Ela era pequena, ela falava assim, eu sou bidoente. Então, nós temos que ser bidoente. E aí, nessa questão, só um pouquinho da questão do interesse pessoal, porque é o que está demonstrado aqui, que ela ia preparar para se discutir, porque é o pai dela. Ela quer melhorar o pai de qualquer jeito. Pai, será possível? Na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, do capítulo da perfeição moral, Allan Kardec pergunta assim, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, na craveira comum, temos os nossos defeitos, os nossos vícios, todos têm ainda na Terra, né? Somos espíritos ainda muito endividados. Mas qual o sinal que mais caracteriza a nossa imperfeição? Aí olha a resposta dos espíritos, o interesse pessoal.
Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque, que é o caso aqui da Paulina. Ela está, claro, é o espírito já com a qualidade moral já elevada, é o esforço dela no trabalho do bem, ela está ali assistindo, o discurso dela, quando ela entra na enfermaria para ver o pai, André Luiz vê o semblante dela, né, espiritual, ela transmite paz, luz, beleza, tudo bem, mas ela está no esforço, só que aqui pegou o interesse pessoal e esse toque, a pedra de toque na douradura de cobre que aparece. É isso que, então, mas ela se calou. Então, rapidinho, né? Tanto que no final da resposta dos espíritos, nessa questão 895, os espíritos dizem assim: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Um fenômeno que a gente gosta de falar no exemplo do movimento espírita, em que Divaldo conta, é a história que está no livro Boa Nova, de Francisco, da psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, é a história da Joana de Cusa. Ela era cidadã romana, estava viúva e tinha um filho, já jovem, não sei se era criança ou adolescente, não lembro a idade, não sei. Divaldo Franco conta em várias palestras isso. E aí ela ia ser queimada lá naquela perseguição dos cristãos. Ela ao lado do filho. Só que ela tinha cidadania romana. Ela tinha que o marido tinha comprado essa cidadania e ela tinha direito. Se ela falasse, abjurasse a Jesus, ela podia ser solta e o filho também do lado. E o soldado diz para ela, abjura, chama ela de louca. Ela diz, não posso. Aí ele diz assim, quem te ensinou a ser louca assim? Mais ou menos ela fala, quem te ensinou a reagir assim? Aí ela responde para o soldado, é o mesmo que me ensinou a te amar. E o filho, te perdoar e te amar. E o filho do lado, mãe, abjura, você queimado. Olha, você se queimar se morrer por Jesus é uma coisa que está longe de nós. Mas e o filho do lado? Então, e ela manda o filho calar a boca. Cala-te. Só que quando ela desencarna, quem recebe? Né? Jesus. E aí o Kardec fala o verdadeiro desinteresse, que é o caso que é coisa tão rara na Terra. Então a Paulina está nos dando um exemplo disso. Só que a Paulina, ela ainda não é a Joana de Cusa, mas ela obedeceu à advertência da Narcisa. É diferente, né? Uma coisa também interessante da gente observar é que o André Luiz, todas essas experiências que ele está observando vão ajudá-lo a enfrentar o grande problema final que ele vai ter que passar. Então, aí a gente vê que ele passa com louvor. Por quê? Com certeza, porque a gente vai ver quando ele enfrentou o grande problema e para isso não deixaram ele voltar em casa antes para ver a família, porque sabiam que ele ia, né, eu não vou dar spoiler, mas ele ia ter um problema sério quando chegasse em casa. Todo esse aprendizado, essa observação ajudou, porque lá quando ele chegou em casa, ele diz que ficou um dia e uma noite pensando no que ele ia fazer. Tá dando spoiler. Mas ele ficou pensando, no que ele ia fazer. Por quê? Pensando nessas experiências todas que ele viu em nosso lar. Porque aqui não é um problema de família, e o que ele vai ter é um problema na família. Então, isso que também sirva de alerta para nós. A gente não precisa passar por certos problemas se a gente já viu que o outro passou. Então, se uma pessoa cair no buraco, a gente não vai precisar cair no mesmo buraco para aprender a levantar, não. A gente viu que ela caiu, então a gente passa do lado. A gente não precisa cair também, não é? Para passar por uma situação. Que a gente aprenda a observar e tirar boas lições com os erros dos outros. Não é? Isso não é um desejo que a pessoa erre. Mas se a pessoa errou, que a gente não fique observando para criticar. Deu para entender? A gente está observando o erro alheio, mas não é para criticar e nem condenar e nem julgar. A gente não foi chamado para isso. Mas a gente observa para aprender a não fazer igual. E o mais difícil, auxiliar.
Aí, que se errar conosco, aí é outra etapa. Porque aí se o erro for o erro de um A pro terceiro, não tem nada a ver com a gente está observando, fazemos o que os espíritos orientam, não é o que o Marco Antônio faz, não. A gente tenta. Mas o espírito orienta. Orar por aqueles que estão errando, né? Tal, e ver o lado melhor daquela situação. O que a gente pode tirar ali para aprendizado nosso. Isso, quando é conosco, aí é o que Jesus recomenda. Oferecer a outra face. Né? Então, mas isso aí é uma outra etapa. Então, por que eu estou colocando isso? Porque isso não é que a gente observe as situações conflituosas, familiares, alheias, e que a gente não fique observando para criticar, que a gente observe para aprendizado. É o que o André Luiz fez. Por isso, naquele período que ele ficou lá pensando o que ele ia fazer da vida dele, quando ele enfrentou lá o problema familiar dele, ele com certeza rememorou essas experiências. A experiência lá da família da Dona Laura, a experiência aqui que ele está observando aqui com a família aqui da Paulina. Vai ter outras famílias aqui em capítulos posteriores que ele vai observar também, que no caso é um novo personagem que vai aparecer no livro, que é o Tobias, né? Certo? Então vamos continuar. Vamos lá, continuar. Então calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí o sofrimento interno dela, coitada. Daí, a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. Então, ele começou a pensar. Né? É o aprendizado, essa forte impressão, aprendizado. É o aproveitamento que nós vamos ter que ter quando nós desencarnar. Aliás, encarnar, desencarnar. E agora, né? As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Porque ela já deve estar pensando com o pai. Ela deve estar pensando na situação do pai, em aproveitamento ou não no plano espiritual, porque ele vai reencarnar de novo. E aí, não é? E muitas vezes são aqueles casos que o espírito, como Paulina, como é o exemplo da mãe do André Luiz, pede para vir junto para ajudar. Não é? Já que ela receber todo mundo como filho, alguma coisa parecida, porque a mãe do André Luiz, ela pede para vir, ela vem casada com o mesmo marido e vem mãe das duas amantes do pai. E as duas irmãs. E o André Luiz questiona, mas aquelas duas, né? Meu filho, mas é isso, né? Como é que... É isso, é o amor. E aí, continuando. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados, como nós já lemos, né? Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Aqui no caso, deu problema para o pai e problema para os filhos. Eu até levei no outro dia para o centro, a gente trabalhou uma página muito interessante. Quem tiver interesse em ler, é no livro Instruções Psicofônicas, porque ela falou que essa questão de dinheiro, de herança, dá problema para quem vai e para quem fica, quer dizer, o dono do dinheiro e quem vai receber a fortuna. Nesse capítulo do livro Instruções Psicofônicas, que é a mensagem, é o capítulo 16, a amarga experiência. É muito interessante, quem tiver esse livro e puder ler, é o que acontece com um senhor que era muito rico, ele era um banqueiro brasileiro, que morava dá para depreender na história, que ele era mineiro, ele morava em Belo Horizonte. E ele dá uma mensagem, através de Chico Xavier, né? E ele chega no mundo espiritual, para resumir, tudo que ele toca é ouro, tudo. Ele tem fome, ele acha um pedaço de pão, é ouro, ele tem sede, ele vai beber, é ouro, muito parecido com aquela história do Rei Midas, né? Que é uma fábula, mas
É idêntica. Então ele vai numa igreja e dá uma tristeza quando a gente lê que ele olha para a cruz, ele vê um cifrão. Ao invés da cruz, ele vê um cifrão. Tudo é ouro, tudo é ouro. E até mesmo quando ele é levado no centro espírita lá do Chico Xavier, né, na reunião lá do grupo, acho que era o grupo Meimei, Isso. lá em Pedro Leopoldo, ele fala assim: esforcei-me por fixar o evangelho que compulsáveis no estudo, mas contemplando o livro divino, nele identifiquei apenas um livro de cheque. Olha só, tal o apego dessa criatura ao dinheiro, não é? É esse dinheiro todo que ele acumulou. Não obstante atordoado, ele conseguiu escutar alguma coisa. E é muito bonito que ele toma uma resolução, depois que ele foi ajudado lá na reunião do Chico, ele toma uma resolução aconselhado pelos guias, que ele tinha que agora intuir alguns milionários, alguns ricos de dinheiro da terra, a compartilharem a riqueza. E ele fica todo contente quando um deles, um amigo dele que era muito rico, resolve comprar um cobertor. E ele fica emocionado porque ele diz, né? Ó Senhor, que esses fios de algodão do cobertor, dados de boa vontade, me envolvam também. Sejam eles o sinal, o primeiro sinal da minha renovação. Então, é o que por que eu comentei esse caso? Porque é o que a Narcisa está falando para o André Luiz. Com raras exceções, né, os casos de herança acarretam enorme peso para os legadores que deixam o dinheiro e para quem recebe. Esse moço aqui, coitado, ele não conseguiu nem ver a reação dos familiares, porque ele já estava aniquilado. Que é o que diz os versos do Cornélio Pires, que nós lemos em programas anteriores do livro Herança no Além. Os 2 últimos versinhos são exatamente isso que a gente está comentando. Ele fala assim: bendita seja a pessoa que, recebendo uma herança, sabe espalhar benefício, conforto, luz e esperança. No entanto, muito legado é mero apoio ilusório. Há muito desencarnado que enlouqueceu no cartório. É um caso desse. Ele era um banqueiro mineiro. Meu Deus. Deus nos ajude quando chegar a nossa hora. É a prova da riqueza. É a prova. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. Porque aqui tem 2 problemas. 2 problemas sérios. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. E não é só o privilégio da família da Paulina, gente, é todos nós. Aconteceria com quase todos nós. Por isso que Jesus pede para vigiar o comportamento e orar. Então, é vigiar, vigilância sempre. Vigiar é vigiar o nosso comportamento, né? Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Interessante isso, né? Interessante. Porque o pai não conseguiu dar o ensino da educação. Às vezes não dá nem atenção. Não deu atenção, não deu nada. Educação de escola, bota na melhor escola, mas e aí? E outra coisa, não ensinou o filho, assim, a questão de entender que as coisas não caem do céu, que tudo tem que ser conquistado, com trabalho, com suor, com sacrifício. Você não teve essa experiência na encarnação, então você vai esbanjar, porque ninguém te ensinou a economizar, ninguém te ensinou, não é? Que você precisa... Olha a pergunta de Allan Kardec, Teresa. 902 do Livro dos Espíritos. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Eu quero ganhar dinheiro para fazer o bem da minha família, eu quero dar o bem, cobiçar. A resposta: tal sentido é, não há dúvida, louvável quando puro. Quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado. Esse desejo não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal, não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta. Se os espíritos estão respondendo assim para Kardec, é porque eles estão dizendo que a grande maioria de nós faz,
que o intuito de cobiçar riqueza para ajudar outro, seja o filho, para dar educação melhor, muitas vezes é primeiro para ele mesmo. Para ele mesmo, muitas vezes. O interesse primeiro está nele. Desejo, é o que os espíritos estão dizendo. Será que não oculta aí nenhum intuito de ordem pessoal? Então, na realidade, é o autoconhecimento que a gente tem que ter, o que a gente está fazendo. Então, ele continua. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, isso é a Narcisa contando para o André Luiz, que ela foi lá. Empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Mas é eutanásia. Que é eutanásia, que é aquilo que nós falamos do filme. Ela só que tentou, no filme né? o moço quis se matar. E aí a gente vê o quanto os espíritos nos amparam, é que ela vai falar. Porque ela foi lá tentar, a Narcisa, né, foi junto com a Paulina, com certeza, tentar evitar esse desastre maior. Já tinha o desastre da herança mal empregada, né, o dinheiro mal utilizado na família, mas a eutanásia, mais ela vai dizer que foi em vão. Esforçamo-nos, é o que ela vai dizer, esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado. O ódio e a moléstia. Então, o esforço, que a Deus está falando, o esforço se faz muito. É o que os espíritos respondem a Kardec. A influência dos espíritos se dá muito em nossas vidas. O problema é a sintonia que nós temos com eles. Porque se o comportamento do Edelberto fosse diferente, é aquilo que nós falamos anteriormente. Às vezes a pessoa está achando que está fazendo bem. Não é o caso do Edelberto aqui. Ele foi por dinheiro, mas às vezes está sofrendo tanto aí, está sofrendo, está com dor. Nem a morfina dá jeito, vamos desligar os aparelhos, nem a morfina dá. Está errado. Então, o espírito diz que está errado. Mas às vezes a pessoa tem um entendimento diferente da vida. A intenção dela não é se livrar do outro. Deus vê a intenção. A intenção é tirar o sofrimento. Vai ter uma atenuante. É diferente. E os espíritos estão ali presentes. Muitas vezes, pelo comportamento moral dela, que é desejar o bem, os espíritos até tentam evitar. Mas aí é diferente, cada caso é um caso, não é o caso aqui. A questão é a intenção, não é? Porque, assim, não é garantia que se o pai tivesse tido um outro comportamento em família, que o filho não faria isso. Também não é. Não é, mas a consciência agora desse pai estaria mais tranquila. Exatamente, não seria a vítima. Ele seria verdadeiramente a vítima. Ele aqui está sendo uma vítima, vamos dizer assim, mas ele foi vítima de um assassinato, vamos dizer assim. Mas ele teve participação. Mas ele teve participação no comportamento que o filho tem. É isso que vai pesar na consciência dele depois. Essa é a questão. De alguma maneira. Para nós vermos, gente, como tudo é relativo. É o que Jesus falou, não julgueis. Porque a gente não consegue abranger a história toda. É complicado isso, né? Então, ele está sendo vítima, mas ao mesmo tempo, ele vai sofrer com a consciência culpada pelo comportamento que ele pela educação que ele deu ao filho. Aliás, na realidade, que não deu. Que não deu, né? Que não deu a nenhum dos filhos. Porque a moça fala isso, que ele, na realidade, não deu, né? Aí, então, é isso. E com expressivo gesto, Narcisa rematou. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais, porque o inferno é um estado de consciência. Tem uma capa do livro Céu e Inferno, que a FEB editou há um tempo atrás, que está assim, que a maioria das edições tem, céu e inferno, o rosto, o semblante límpido e o semblante escuro. E é o que nós fazemos muitas vezes da nossa vida. Criamos o inferno para nós, mas podemos criar o céu. Bom, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Mas a gente, no próximo programa, ainda vai comentar um pouquinho sobre esse finalzinho que ficou corrido, porque tem muita sabedoria aqui nessas mesmo. Palavras da Narcisa. Não é porque terminou o capítulo que vai para outro, né? Tem um ensinamento. Não terminou o programa, porque, né? Tem muita coisa interessante aqui para a gente conversar, né? Sobre essa sabedoria de Narcisa. É um poema que ela fala aqui no final. Um grande abraço a todos, muita paz, Deus abençoe vossos lares. Fique com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.